Pessoal, vamos aqui voltar a ler o Fedro. Aí o Sócrates então vai fazer sua palinódia, o discurso de retratação com relação a Eros, né? Assim, belo menino, deves então considerar o primeiro discurso como sendo de Fedro, filho de Pitócles, do demo de Mirrinute. E este que estás prestes a ouvir, de Tesícoro, filho de Eufemo, natural de Hímera. E eis o que é preciso dizer. Interessante que o Sócrates colocou o discurso anterior dele como sendo não dele próprio, nem das musas, mas de Fedro, né? E esse agora ele coloca como sendo de Tesícoro. Então o discurso começa. Não é genuíno o discurso que declara, mesmo presente um amante, dever-se agraciar sobretudo a alguém não tomado de amor, por encontrar-se aquele na loucura e este em perfeito bom senso. Porque se a loucura fosse simplesmente um mal, teriam sido palavras belíssimas, mas na verdade os maiores bens, quando dados por graça divina, nos vêm mediante a loucura. Pois tomadas de loucura é que as profetisas de Delfos e as sacerdotisas de Dódona prestaram muitos e belos serviços para a Grécia, públicos e privados, mas poucos ou nenhum quando no bom senso. E se falássemos então de Sibila e de quantos se serviram da profecia inspirada para predizer muitas coisas a muitas pessoas e guiá-las no porvir, nos alongaríamos dizendo algo evidente para todos. Então, as profetisas, em estado de loucura, dizem palavras benéficas para os homens, né? Ele está falando dos benefícios da loucura, divinamente inspirado. Mas eis um testemunho digno de menção. Os antigos que instituíram os nomes não acreditavam ser a loucura, mania, nem algo vergonhoso, tampouco uma desonra. Pois a essa belíssima arte com a qual se discerne o porvir, urdindo tal nome, não a teriam chamado de maniquê, mas instituíram-no acreditando que é bela sempre que surgida por dádiva divina. E os homens de agora, por sua vez, desprovidos do sentido de belo, inserindo um T, chamaram-lhe de mantiquê, profética. Então, a maniquê, loucura inspirada pelos deuses. Aliás, a arte de dizer o porvir, né? Discernir o porvir, maniquê, os homens colocaram um T na palavra, chamando de mantiquê, né? Arte mântica. Daí também a investigação do porvir feita por homens em seu juízo perfeito, com o recurso da reflexão e por meio de pássaros e outros sinais, que trazem as suposições, oieses, dos homens tanto inteligência, nous, como informação, história, que os jovens de agora chamam de oionoistique, arte do augúrio por pássaros, enfatizando-a com um O longo, oionoistique.
Então, também tem arte de divinação não inspirada, não sob efeito de loucura, né? Não em estado de loucura. É a arte de ver as coisas pelo voo dos pássaros, né? Ora, porquanto é mais perfeita e mais honrosa, na verdade, a arte mantique, da profecia, do que a oionostique, do augúrio. Um nome mais que o outro e uma função mais que a outra. A loucura divina dos deuses, como os antigos testemunham, é mais bela, portanto, do que a moderação surgida entre os homens. A profecia é mais perfeita e honrosa do que a arte do augúrio, né? Essa de ver o voo dos pássaros. Essa loucura divina dos deuses, então, ela é mais benéfica do que a moderação que surgiu entre os homens. Entre os homens surgiu essa ideia de moderação. E, no caso das maiores doenças e aflições que recaíram sobre certas famílias conhecidas, advindas de antigos ressentimentos, a loucura, emergindo e profetizando a quem precisava, encontrava alívio para os males recorrendo a preces e cerimônias propiciatórias dirigidas aos deuses. E por expiações e iniciações, permitia-se colocar fora do perigo, não apenas naquele momento, mas também pelo tempo vindouro, o verdadeiro louco. No caso das maiores doenças e aflições recaídas sobre famílias, a loucura que acometia profetas permitiu o alívio desses males, permitia que se chegasse às preces e cerimônias necessárias para, sendo dirigidas aos deuses, propiciá-los e conseguir a cura dos males. Então está falando aqui, tem a profecia, tem a cura dos males, que os profetas, quando estão em estado de loucura, descobrem um caminho para alcançar, né? E vai falar agora da terceira loucura, da terceira prática em estado de loucura divina. E uma terceira é a loucura e possessão que provém das musas, ao se apoderar de uma alma delicada e pura, despertando-a e exaltando-a por transporte báquico, a celebrar em odes e outro tipo de poesia os inúmeros feitos dos antigos, a educar seus descendentes. Aquele que se apresentar, por sua vez, às portas da poesia sem a loucura das musas, como que convencido de ser um poeta unicamente pela arte, não chegará a termo. E a poesia composta por quem está no bom senso é ofuscada por aquela do tomado de loucura. Lembra do Ion, diálogo Ion, do Platão, que nós lemos aqui? Em que lá nós vemos que o poeta não é aquele que domina uma arte, que seria a arte da poesia, mas é o inspirado pelas musas, é o tomado de uma loucura que o faz fazer a poesia. Quando alguém resolve fazer poesia sem estar sob a loucura das musas, o que ele faz
não presta, né? Você vê você diz, a poesia não tem inspiração, né? Essa poesia, ela não te faz sentir nada. Aí você vê que ela é feita sem inspiração. Era melhor que o cara não tivesse mostrado ela para ninguém, né? Agora, quando se está sob efeito das musas, se canta, se exalta os feitos dos antigos e dos deuses, né? Tudo isso e muito mais ainda tenho a dizer-te sobre as belas obras surgidas da loucura dadas pelos deuses. Loucura dada pelos deuses. De modo que não devemos temê-la, nem nos deixarmos perturbar pelo argumento que infunde temor, dizendo que se deve escolher como amigo antes o sensato do que o delirante. Mas que aquele, o sensato, leve o prêmio da vitória se mostrar que o amor não é enviado pelos deuses no proveito do amado e do amante. Então não nos deixamos perturbar por quem diz que se deve deixar levar pelo não amante. O chamado sensato, né? De nossa parte, é preciso demonstrar. Você vê tem muita gente que tem dificuldade com o amor e maldiz o amor. Fala que não é bom se apaixonar, fala que gostaria de não se apaixonar, fala que quando se apaixonou e foi ruim, e pessoas então que dizem que elas são, ao dizerem isso, elas se colocam como sensatas e colocam então aquele que está sob efeito do amor ou da paixão, né, mesmo sendo eles mesmos no passado, como insensatos. Só que essas pessoas estão ignorando os benefícios desse estado, né? De nossa parte, é preciso demonstrar o oposto, que tal loucura é dada pelos deuses para sua boa fortuna maior. Demonstração que será, de fato, persuasiva aos sábios, mas não aos astutos. Os sábios aproveitarão essa observação, não os astutos. Os astutos, né? Os metidos a serem mais espertos do que os homens que se apaixonam, né? Eles são tolos. Esperto sou eu que não me apaixono. Entretanto, primeiro é necessário conceber o verdadeiro no que concerne à natureza da alma, tanto divina como humana, observando suas funções e afecções. Então, antes de falarmos do efeito do amor na alma, devemos falar daquilo que é afetado. E tem suas funções e é afetado, a alma. E eis o princípio da demonstração. Toda alma é imortal, pois o que é sempre móvel é imortal, enquanto o que move outro e por outro é movido, cessando o movimento, cessa também a vida. Aquilo que a alma é imortal porque ela se move, o movimento dela não para. Agora, quando alguma coisa para ser movida, para se mover, se ela precisar ser movida por outro, ela é mortal. O movimento dela cessa. Né? Ela não tem um automovimento. Apenas o que move a si mesmo, então, por nunca abandonar-se, jamais cessa de mover-se.
e também é fonte e princípio de movimento para tudo que é movido. A alma é automovente e ela pode mover outras coisas. A alma ela é automovente e o que ela move é movido por ela. Então tem um automovente que é a alma e tem um movido que é aquilo que é movido por ela, o corpo. O corpo é movido porque o corpo é empurrado pela alma que o habita. Por isso que o corpo é mortal, o movimento dele cessa, mas a alma, que é automovente, é imortal. Ora, um princípio é algo não gerado, pois tudo o que vem a ser é necessário que o faça a partir de um princípio, mas este de coisa alguma. Então, o princípio é aquele que se gera a si mesmo, né? Aliás, ele é não gerado. Agora, aquilo que precisa ter, aquilo que precisa vir a partir de um princípio, ser gerado por algo, né? Então tem aquilo que é o princípio, que é o não gerado, mas ele gera aquilo que é gerado. Aqui, ó, pois tudo que vem a ser é necessário que eu faça a partir de um princípio, mas o princípio de coisa alguma. O princípio não vem a ser, mas o que ele gera vem a ser a partir dele, é gerado a partir dele. Pois se o princípio viesse a ser a partir de algo, não seria a partir de um princípio que o viria a ser. Aqui, ó, se o princípio viesse a ser gerado a partir de algo, não, viesse a ser, ganhou o ser, né? Se o princípio ganhou o ser a partir de algo, não seria a partir de um princípio que o viria a ser. Ora, já que é não gerável, também há a necessidade de ser incorruptível, né? O princípio é não gerável, ele gera, mas ele é não gerável e ele é incorruptível. Pois a partir de um princípio aniquilado, jamais poderia vir a ser, nem mesmo a partir de algo ou algo a partir dele, já que tudo deve vir a ser a partir de um princípio. Ó, a partir de um princípio aniquilado, jamais algo pode vir a ser. O princípio não pode estar aniquilado. O princípio é aquilo que não é aniquilado, né? Então, o que move a si mesmo é o princípio do movimento. E este não pode ser aniquilado nem gerado. O automovente, ele é o princípio do movimento, e ele não está sujeito à aniquilação nem à geração. Do contrário, todo o universo e toda a geração parariam ao colapsarem juntos, e nunca mais haveria de onde ser movidos. Aquilo que tem o princípio da geração, ele não pode colapsar, né? Nem as coisas do universo. Porque se eles colapsarem, de onde eles tirariam o movimento deles? E, tendo sido mostrado que aquele que é movido por si mesmo é imortal, não se hesitará em dizer que esse é precisamente o enunciado e a essência da alma, né? A alma é automovente, é imortal. Pois todo o corpo para o qual o mover-se vem de fora é inanimado. O corpo
o mover dele vem de fora dele. Portanto, ele é inanimado. Mas aquele para o qual vem de dentro de si mesmo e por si mesmo é animado, sendo essa a natureza da alma. Então, a alma é aquilo que o princípio do movimento vem dela mesma e por ela mesma. E se esse é o caso, não ser outra coisa senão alma o que move a si mesmo. A alma será necessariamente não gerada e imortal. Então essa é a natureza da alma. Ela é imortal porque ela é o princípio do movimento dela própria e do corpo. E ela, esse princípio dela não aniquilável, é não gerado. Ela não pode ser gerada por algo, senão ela não teria o automovimento, né? E ela não pode ser aniquilada, porque se a alma, o princípio do movimento for aniquilado, o que vai movê-lo, né? Então tem que ter algo que se mova a si mesmo. E acerca da imortalidade da alma, já basta. Mas acerca da ideia de alma, então a alma é imortal, né? Mas o que é a alma? Qual é a ideia de alma? É preciso acrescentar o seguinte: dizer que espécie de coisa é, seria de todo e em tudo uma narração longa e divina. Mas para o que parece ser, há outra humana e menor. Falemos então desse modo. Aí é uma diferença entre a fala dos deuses, ou conhecimento, no Platão, né? Conhecimento divino, né? E o que os homens podem falar. Dentro dos seus limites. Falar o que é a alma é uma coisa que é para os deuses, só os deuses são capazes de fazer. Agora, para os homens, dentro da dimensão humana, é preciso se fala de outro modo, né? Do modo menor, que é a poesia, né? É a fala por meio de imagens, por exemplo, né? A alma se parece, por certo, não está falando que a alma é, está falando que a alma é aquilo com o qual ela se parece, né? A alma se parece, por certo, a uma potência que une naturalmente uma biga e um auriga alados. Ele vai usar a imagem, ele vai usar a linguagem poética, olha. A alma se parece, por certo, a uma potência que une naturalmente uma biga e um auriga de cavalos. Então, qual é a imagem que ele vai usar? Uma biga, uma parelha de cavalos, né, uma dupla de cavalos, conduzidos por um condutor. Né? Esses cavalos são alados. E é uma potência, né? A alma é isso é tem um movimento constante, né? Dos deuses, no entanto, os cavalos e aurigas são todos bons e de boa origem, enquanto dos outros são uma mistura. Os cavalos dos deuses e os aurigas são bons. Esse conjunto, né, que forma a alma dos deuses, formado por elementos bons. Agora, o conjunto que forma a alma, as outras almas, não são formados esse conjunto não é formado por elementos bons. Não se conduz tão bem, né, quanto a alma dos deuses. Porém, no nosso caso, primeiro,
aquilo de que o condutor... Então, a alma dos mortais é misturada, formada por elementos misturados. Não é pura. Porém, no nosso caso, primeiro, aquilo de que o condutor tem as rédeas é uma parelha. E ainda um dos cavalos é belo e bom, e de uma origem tal e qual. Mas o outro é o oposto, e também de origem oposta. É inevitável, então, que seja difícil e penosa a ação do auriga no que concerne a nós. Na alma dos mortais, um cavalo é de origem divina. É dócil e bom. Já o outro cavalo é de origem oposta. Não é bom, ele não é bom. E então é difícil para o auriga conduzir essa parelha. Agora, é preciso tentar dizer, então, o que faz um vivente ser chamado de mortal ou imortal. Toda alma cuida de tudo o que é inanimado. A alma automovente, ela move, anima o que é inanimado. E atravessa todo o céu, nascendo ora em uma forma, ora em outra. São os nascimentos da alma. Quando é perfeita e alada, a alma viaja então pelo alto e administra o universo inteiro, que é a alma dos deuses. Elas viajam pelo alto e administram tudo. Mas ao perder as asas, é levada até que se apodere de algo sólido do qual faz morar. Agora, a alma que é misturada, ela perde as asas e cai. Então ela vai se apoderar de algo sólido, que vai ser animado por ela. Quando ocupa um corpo terreno, que graças à potência dela parece mover-se a si mesmo, o conjunto, alma e corpo unidos, é chamado vivente e recebe o nome de mortal. O mortal é esse conjunto, formado por alma e corpo unidos, que parece mover-se a si mesmo, mas não se move a si mesmo. Quanto ao de imortal, por sua vez, não se pode dar uma razão por qualquer argumento. Mas mesmo sem ter visto e sem conceber o suficiente, forjamos uma imagem do Deus. Quanto ao de imortal, não conseguimos dar uma razão suficiente para ela. Mas mesmo que não a tenhamos visto e sem termos uma concepção bastante dela, podemos forjar uma imagem do Deus, trabalharmos com imagem. Qual a imagem que podemos propor para o Deus? Uma espécie de vivente imortal, dotado de alma e dotado de corpo, ambos naturalmente unidos por tempo eterno. Então Deus, ele tem uma alma e um corpo que são naturalmente unidos pelo tempo eterno, por um tempo eterno. Mas sobre esse assunto, que seja e se trate do modo como o agrado divino. E agora é preciso compreender a causa da perda das asas, pela qual faz a alma cair. É algo mais ou menos assim. Então a alma que vai para no corpo, na terra, ela é porque ela perdeu as asas. Ela estava numa situação trafegando, ela perde as asas, e cai para o corpo. Como é que é essa perda?
das asas. A capacidade natural da asa consiste em conduzir o pesado para cima. Ela eleva-o ao alto, onde tem morada a estirpe dos deuses. A morada da alma é a estirpe dos deuses, é junto dos deuses. Não é no corpo, na terra, né? No corpo mortal, né? Porque os deuses têm um corpo que é eternamente, que é imortal, né? É numa união perfeita com a alma deles. Agora, quando a alma cai num corpo mortal, é porque ela caiu, né? Decaiu. Dentre o que é corporal, de algum modo, é ela quem tem maior comunidade com o divino, né? A alma. Ora, o divino é belo, sábio, bom e tudo o mais de tal qualidade. Isso, sem dúvida, é o que alimenta e mais faz crescer o que a alma tem de alado. Enquanto seus contrários, o feio e o mal, fazem-na definhar e perecer. Como a alma é aparentada com o divino, né? Quando ela está próxima daquilo que é divino, que é belo, sábio e da mais alta qualidade, ela cresce. Quando ela tem contato com o que é divino, ela cresce aquilo que faz dela alada. As asas dela crescem. Agora, enquanto a alma está próxima do que é feio e mal, ela definha a capacidade de, o que ela tem de alado definha, as asas definham. Então as asas da alma crescem quando ela está em contato com o que é aparentado dela, né? Com aquilo que é do meio dela, da semelhança dela, que é o divino, o belo, o bom. A alma se nutre e se desenvolve. As asas, né? A capacidade da alma de voar, que são as asas, se nutrem, se desenvolve e a alma pode voar. Agora, quando a alma está distante do que é do meio dela e está próxima do corpo e das coisas terrenas, né? Daquilo que é feio, ela definha. E o supremo guia no céu, Zeus, dirigindo um carro alado, é o primeiro a abrir caminho. Está falando do cortejo dos deuses, né? Zeus na frente. Zeus dirige um carro alado, é o primeiro a abrir caminho, tudo ordenando e sendo cuidado. Seguido por um exército de deuses e divindades, organizado em 11 divisões. Né? Então, Zeus na frente e 11 lugares atrás dele, seguindo nesse cortejo. Pois apenas Héstia permanece na morada dos deuses. Todos os outros deuses condutores que se contam entre os 12 comandam de acordo com o posto que cabe a cada um. Né? Inúmeros e abençoados são os espetáculos e as evoluções que no interior do céu a estirpe dos deuses bem-aventurados percorre, indo e voltando, cumprindo cada um o que lhe é próprio, seguidos sempre de todo aquele que o quiser e for capaz, pois a inveja foi excluída do coro divino. Os deuses fazem essa ronda, né, pelo céu, cada um no seu posto, cumprindo seus deveres. Cumprindo o que é próprio de cada um, né,
da porção de cada um, né? Tem a ideia aqui da moira, né? A moira dos deuses. A porção, o que cabe a cada um. O que cabe a cada um. E quando vão para um festim e banquete, galgando a escarpa para o cume da abóbada que sustenta o céu, enquanto as carruagens dos deuses, por estarem em equilíbrio, são dóceis ao freio e avançam com facilidade. As outras, por sua vez, o fazem a custo. Então, olha só, na hora do festim, caravana dos deuses, né, ou almas que não são dos deuses, tenta seguir. Quando há um festim, os deuses se erguem horizontalmente, chegando ao cume da abóbada que sustenta o céu. O céu é uma abóbada, né? É um domo. E tem o cume, o ponto mais alto dessa abóbada, que é para onde os deuses vão, subindo então horizontalmente, porque eles voam muito bem, né? Ali no topo, que sustenta o céu, para ter o festim deles. E quando os deuses fazem esse movimento com seus cavalos, né? O auriga dos deuses faz esse movimento com os cavalos, eles estão em equilíbrio, né, com os cavalos, que são dóceis ao freio e podem facilmente ali avançar para o cume. Agora, para as outras almas é difícil ter esse controle, né? Frear o cavalo devagar, sem que ele desande ou desvoe, sem que ele desvoe. Pois o cavalo que participa do mal é pesado. Tem um dos cavalos ali, nas outras almas, que participa do mal, lembra? Ele é pesado. E puxa para a terra, levando abaixo o auriga, que não o treinou bem. O auriga, né, que é a parte racional da alma, não tem um controle suficiente da parte má da alma, que é o cavalo mau, da parte disfuncional da alma, né? Que é o cavalo mau. Então, a biga perde o controle e cai. O auriga perde o controle da biga, né? E a biga cai. E isso consiste na mais dura luta e pena para a alma. Pois as assim chamadas imortais, logo que atingem o cume, avançam para fora e colocam-se sobre o dorso da abóbada do céu. E uma vez ali, a revolução as faz girar, enquanto contemplam o que há para além do céu. Quando as almas dos deuses chegam nesse ponto, nesse cume, elas saem da abóbada e giram, contemplando o que está além do céu. O lugar supraceleste nenhum poeta cá de baixo jamais celebrou e jamais celebrará dignamente. Os poetas vão até o lugar celeste, né? Homero falou do Olimpo. Agora, o lugar supraceleste, nenhum poeta sequer falou. E eis como ele é, pois em qualquer circunstância há que se ter coragem de dizer o verdadeiro, sobretudo quando se trata da verdade.
A substância que realmente é, sem cor, nem formato e intangível, contemplável apenas pelo piloto da alma, o intelecto, aquilo de que trata a classe da verdadeira ciência. Isso ocupa aquele lugar. Esse lugar supraceleste é ocupado por aquilo que só o intelecto atinge. Essa substância que só o intelecto atinge. Substância essa que é sem color, sem formato e intangível, que apenas pode ser alcançada pelo intelecto, né, o piloto da alma. E quando ele contempla, ele chega à verdadeira ciência. E posto que o pensamento de um Deus é nutrido por inteligência e ciência puras, bem como o de toda alma preocupada em receber o que lhe convém. Quando depois de um certo tempo ela vê o ser, regozija-se, bem como nutre-se e deleita-se contemplando o verdadeiro, até que a revolução circular a reconduza ao mesmo ponto. Então, a inteligência dos deuses é pura. E o restante da alma não atrapalha o voo. E quando os deuses estão no supra abóboda, né? Fora da abóboda, eles contemplam as coisas. Ela vê o ser, né? Depois de um certo tempo ela vê o ser, aí ela se regozija, a alma dos deuses se regozija. E ela se deleita, né? Ela tá contemplando o verdadeiro. E ela está nesse movimento circular. Ela faz esse movimento circular e volta ao mesmo ponto de onde ela começou. Ora, nesse circuito contempla a justiça em si. Aqui, a justiça. Contempla a moderação. Contempla a ciência. Não aquela vinculada à geração, nem a que varia do modo como varia o ser por ora chamado de real, mas aquela que concerne ao ser que realmente é e que realmente é ciência. O que os homens chamam de ciência, né? É aquilo que se vincula ao que é gerado. E que cujo ser é variável. Por ser gerado, o ser é variável, né, das coisas terrenas. Porque por estarem sujeitos elas estão sujeitos ao desaparecimento das coisas terrenas, né? A não ser. Então, o que os homens chamam de ciência é uma falsa ciência, porque é uma ciência daquilo que ele diz que é, mas que também não é, porque deixa de ser. As coisas que o homem conhece fenecem, né? Mas o que os deuses têm é a ciência do que é e não deixa de ser. Então, por isso pode-se dizer
tranquilamente. É a ciência, a verdadeira é a ciência do ser. O conhecimento do ser. Aqui, ó, é aquela que concerne ao ser, que realmente é, e que realmente é ciência. E tendo de igual modo considerado e se saciado de tudo mais que de fato é, descendo de novo do interior ao interior do céu, bom, então os deuses voltaram ao interior do céu, retorna para casa. E de volta o auriga detém os cavalos diante da manjedoura. Lança-lhes ambrosia e dá-lhes depois o néctar para beber. Né? Falou do passeio dos deuses, né? Pelo céu e fora do céu, onde eles veem as coisas que são, né? Assim, né, eles têm a ciência verdadeira. E assim é a vida dos deuses. Dentre as outras almas, aquela que melhor segue e se assemelha ao Deus, agora falando das outras almas, né? Que não a dos deuses. Aquela que melhor segue e se assemelha ao Deus, eleva a cabeça do auriga em direção ao lugar exterior e é levada junto com a revolução, mas é tumultuada por seus cavalos e a custo contempla os seres. Então, das almas que seguem os deuses, tem aquela que até consegue voar bem. O auriga consegue dar uma espiada para o exterior da abóboda. Mas os cavalos se tumultuam, né? E aí ele não consegue olhar para lá por muito tempo. Os cavalos se tumultuam e a alma desce. Uma outra alma ainda, né? Ora ergue a cabeça, ora abaixa, e pela força dos cavalos vê alguns seres, mas outros não. Então a primeira viu alguma coisa, conseguiu andar um pouquinho no sopro, né? Agora a outra olhou alguns seres, outros não olhou. As outras almas seguem desejando todas elas com ardor o alto, mas impotentes submergem e são levadas juntas na circunvolução, pisando em atropelos umas nas outras, tentando estar uma à frente da outra. Tumulto, combate e suor tornam-se extremos. Então ele falou de duas almas que conseguem botar a cabeça, cujo auriga consegue botar a cabeça para fora, que é, né, tem uma que consegue até andar um pouquinho, e tem outra que olha alguns seres e outros não, né? Talvez a alma que consegue andar um pouquinho no movimento supra fora do céu seja do filósofo, mas como ele é mortal, ele cai, né? E talvez também aquele que consegue dar uma espiada de apenas alguns seres e de outros não, talvez seja a do poeta. Mas isso é uma suposição, né? Agora as outras apenas desejam o que está lá. São impotentes de chegarem lá e caem numa confusão, de esse tumulto aí e suor.
Ó, tumulto, combate e suor tornam-se extremos, e devido à imperícia dos aurigas, e também a natureza, né, da alma, que tem um cavalo mau, muitas se machucam, muitas têm as asas quebradas, e todas, tendo muitas aflições, se afastam sem ter alcançado a contemplação dos seres. E uma vez alijadas, procuram alimento na opinião. Essas almas que não chegam ao conhecimento, a elas serve de contentamento a opinião. E a finalidade de tamanho empenho para ver onde está a planície da verdade é que a pastagem conveniente ao melhor da alma provém do prado que calha de ali estar, e com ela se nutre a natureza da asa pela qual a alma se faz leve. Bom, por que as almas se empenham então para chegar na planície da verdade? Porque a melhor pastagem, aliás, a pastagem conveniente ao melhor da alma, ou seja, as asas, o alimento que mais faz bem às asas da alma, está ali, no ambiente da verdade, na planície da verdade. É onde tem o alimento que é o melhor para as asas da alma. E eis o decreto de Adrasteia. Toda e qualquer alma que, tornando-se companheira de um Deus, contemple algum dos verdadeiros seres, seja isenta de penas, até a circunvolução seguinte. E se puder sempre fazê-lo, sempre estará incólume. Mas quando não puder acompanhá-lo nem vê-lo, e por algum infortúnio, tomada de esquecimento e maldade, tornar-se pesada, e uma vez pesada tiver perdido a asa e caído por terra, a lei é que não se implante em qualquer natureza animal na primeira geração, mas aquela de mais ampla visão. Pelo contrário, que vá para o sêmen de um homem destinado a amar o saber, ou amar o belo, ou de um homem devoto às musas e às coisas do amor. Então, olha só. Decreto de Adrasteia. Toda e qualquer alma, que tornando-se companheira de um Deus, contemple algum dos verdadeiros seres. Então, aquela alma que conseguiu olhar para os verdadeiros seres, seja isenta de penas até a circunvolução seguinte. E se puder sempre fazê-lo, sempre estará incólume. Mas quando não puder acompanhá-lo, nem vê-lo, e por algum infortúnio, tomada de esquecimento e maldade, tornar-se pesada, então, é que essa alma, que não são dos deuses, que elas participem desse cortejo, vendo alguma coisa, mas se conservem incólumes, Mas, se por algum infortúnio, tomada de esquecimento ou maldade, essa alma tornar-se pesada, e uma vez pesada tiver perdido a asa e caído por terra, a lei é que não se implante em qualquer natureza animal na primeira geração, mas aquela de mais ampla visão.
Pelo contrário, que vá para o sêmen de um homem destinado a amar o saber, ou amar o belo, ou de um homem devoto às musas e às coisas do amor. Então, que o homem que viu a alma que viu, a alma não divina, né? Não dos deuses, que viu a pastagem do ser, que por algum infortúnio ela se torne pesada e caia, que ela se implante no animal de mais ampla visão. Né? Que animal é esse? É o homem destinado a amar o saber, o filósofo, ou amar o saber, amar o belo, né? Amar o saber e amar o belo andam juntos, né? Ou que caiam no homem devoto às musas e às coisas do amor, o poeta. Então, o filósofo e o poeta eles são aqueles que receberam as almas que viram alguma coisa da pastagem do ser, do campo do ser, né? A segunda, para o sêmen de um rei legítimo ou guerreiro e comandante. Então, a alma que se aproximou, mas não conseguiu ver fora do céu, que ela caia num rei legítimo, ou guerreiro e comandante. Em terceiro, para o sêmen de um político ou administrador ou negociante. Então olha aí a gradação, né? Primeiro o filósofo e poeta, depois o rei e o comandante, depois político administrador, negociante. A quarta para o de um ginasta amante do esforço físico, ou alguém que se ocupa da cura do corpo, o médico. Aí já está falando o Platão já está falando da cidade, né? Das posições. Primeiro o filósofo e poeta, depois o rei e comandante. A importância deles na cidade. Não importância, mas todos são importantes para a cidade funcionar bem, né? Mas são posições diferentes. Depois o ginasta, depois o médico. A quinta terá a vida de alguém profético ou iniciado nos mistérios. Em sexto lugar, será adequada a um poeta ou algum outro dos afeitos à imitação. Em sétimo, um artesão ou lavrador. Em oitavo, um sofista ou demagogo. E em nono, um tirano. Ora, entre todos esses, aquele que levar a vida de maneira justa tem direito a uma sorte melhor, e o que a levar de forma injusta, uma sorte pior. Pois nenhuma alma retornará ao mesmo ponto de onde veio, senão em 10.000 anos. Com efeito, a alma não recupera asas antes desse tempo, exceto a de quem se dedicou lealmente à filosofia ou uniu seu amor por meninos com filosofia. Nenhuma alma volta a participar desse voo antes de 10.000 anos, né? A alma não se recupera antes desse tempo, exceto para quem se dedicou à filosofia e também uniu seu amor por meninos com a filosofia. E no terceiro ciclo de 1000 anos, se essas, né, da filosofia,
elegeram tal vida por 3 vezes consecutivas, né, uma vida justa e dedicada à filosofia, se essas elegeram tal vida por 3 vezes consecutivas, recuperando assim asas, partem no 3º milésimo ano. Então essas almas dedicadas à filosofia podem recuperar suas asas em 3.000 anos, né? As demais, quando finda a primeira vida, enfrentam um julgamento, e julgadas, algumas descem à prisão sob a terra para expiar sua pena. Outras, tornadas leves pelo decreto da justiça, partem para algum lugar do céu e passam o tempo de maneira condigna à vida que viveram na forma humana. Então, as almas que não são do filósofo e nem viveram de forma justa, podem ou irem para a prisão sob a terra, ou são tornadas leves para habitarem em algum lugar do céu. No 1000º ano, ambas chegando à distribuição e eleição de uma segunda vida, elegem aquela que cada uma quiser. E é nesse momento que uma alma humana chega a uma vida animal e deixa a de um animal o que foi um dia homem para ser de novo homem. Essas almas que não são a do filósofo, né? Ele, depois de 1000 anos, ele pode escolher se quer parar no animal. E depois desse período sendo animal, ele pode voltar a ser homem. Pois aquela que nunca tiver revisto a verdade, jamais terá tal aspecto. Com efeito, um homem deve compreender o que é dito de acordo com uma forma, indo das múltiplas percepções à unidade reunida pelo raciocínio. Como é que deve ser a compreensão do homem, né? E das múltiplas percepções à unidade reunida pelo raciocínio. E isso é a reminiscência daquilo que um dia nossa alma viu andando com um Deus e olhando de cima as coisas que por ora dizemos que são, levantando a cabeça para o que realmente é. Então, como opera o raciocínio do filósofo, né? Ele reúne as múltiplas percepções numa unidade. E isso é a reminiscência do que um dia a alma dele viu. Quando ele viu as coisas que são. Né? Por isso, com justiça de fato, somente o pensamento do filósofo tem asas, pois, segundo sua capacidade, está sempre próximo, pela memória, aquilo a cuja proximidade o Deus deve sua divindade. Segundo sua capacidade, está sempre próximo, pela memória, aquilo cuja proximidade o Deus deve sua divindade. Então, o filósofo é aquilo que tem reminiscência daquilo que dá a divindade para o Deus. O que dá a divindade para o Deus? O fato dele ser. Então, a memória aproxima, a memória do filósofo o aproxima daquilo que é, né? E dá a divindade para o Deus. E o homem que se serve corretamente de tais reminiscências, realizando sempre mistérios perfeitos, somente ele se torna de fato perfeito.
afastando-se dos interesses humanos e tornando-se próximo ao divino, rejeitado pela maioria que o considera sem juízo. A maioria passa despercebido que é inspirado por Deus. Então, o que é chamado de sem juízo, louco, esses que o chamam assim é que não percebem, não o fazem porque não percebem que ele é inspirado por Deus. Ele está pela memória, ele está pelo está rememorando o que um dia a alma dele viu, né? Vamos dar uma paradinha.